muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Nosso Agro de Rondônia. Eu sou a Mariodete, jornalista do Sistema Faperon Senar, e você vai acompanhar comigo ao longo dessa manhã notícias do agro de todo o estado, entrevistas muito importantes e também notícias nacionais para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Então fica com a gente que a gente vai trazer muita coisa boa no programa de hoje. Teremos então uma entrevista com o Ayrton Amaral, ele que é um consultor lá da CNA em Brasília, que veio trazer algumas informações e a sua consultoria para o programa CNA Jovem que aconteceu aqui em Porto Velho. Teremos uma entrevista com o deputado estadual Ezequiel Neiva, com o presidente Hélio Dias, foi mediado por ele, uma conversa muito importante. O Ezequiel Neiva, que é o relator do orçamento do estado de Rondônia para o ano de 2023, ele trouxe aqui então todo o trabalho dele, o que foi feito ao longo desse período, quais as próximas iniciativas, então um assunto muito bacana. Teremos também entrevista com o superintendente da Caixa, Johnny Silva, ele que vai trazer aqui algumas questões sobre financiamentos, oportunidades para o produtor rural. Então fica com a gente que tem muita coisa boa por aqui. A gente vai para um breve intervalo para você conhecer um pouco mais do Sistema Faperon Senar e voltamos daqui a pouquinho. No coração do agro brasileiro, cresce a força de Rondônia, uma terra de trabalho, de tradição e de futuro. O Sistema Faperon Senar Rondônia, junto com os sindicatos de produtores rurais, é a união de forças que fortalece o produtor rural em todo o estado. Somos a voz do campo, representando e defendendo os interesses das agricultores e pecuaristas. Capacitamos, orientamos e levamos conhecimento para quem faz o agro acontecer. Todo mundo dá para ouvir tranquilamente? A Faperon atua na defesa institucional e sindical. O Senar oferece educação, qualificação profissional e assistência técnica. E os sindicatos rurais são a presença local, apoiando diretamente o produtor em suas necessidades diárias. Levamos capacitação através de cursos e treinamentos para homens e mulheres do campo. Com assistência técnica e gerencial, ajudamos os produtores a aumentarem a sua renda e a sua produtividade. Nós atuamos em 12 cadeias produtivas, do grão à pecuária, da fruticultura ao leite, promovendo qualidade, inovação e resultados para todas as etapas do agro. Promovemos saúde, cidadania e inclusão, com programas sociais e educacionais. E estamos sempre prontos para apoiar o produtor, seja em questões técnicas, sindicais ou de gestão rural. Nossa sede em Porto Velho é o ponto de encontro de sonhos, projetos e soluções para o agro. Aqui, a nossa equipe planeja ações que chegam a cada canto de Rondônia. E sindicatos rurais, juntos fortalecendo quem faz o campo prosperar.
voltamos com o nosso primeiro bloco do programa Nosso Agro de Rondônia. Lembrando que você pode acompanhar todas as notícias no nosso Instagram, lá na rede social, ou no nosso site, Sistema Faperon Senar. É só dar uma pesquisada que você vai encontrar facilmente. E o programa hoje está recheado de novidades. Nós temos uma entrevista, né, com o Ayrton Amaral, ele que veio lá de Brasília para fazer uma consultoria no programa CNA Jovem. O programa CNA Jovem já vem acontecendo, você vem acompanhando aqui no nosso programa. É um programa que visa ali formar jovens líderes do agro, né? Trazendo ali todo o engajamento desses jovens, fazendo um trabalho muito bacana, que daqui a pouco vai para a etapa nacional. E finalizando essa etapa regional, o Ayrton esteve lá para fazer uma consultoria e nós recebemos ele no nosso estúdio para uma entrevista de como que foi essa experiência, do que ele iria fazer dentro dessa consultoria. Então você acompanha agora a entrevista com o nosso consultor da CNA. Olá, voltamos com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia e agora temos um convidado especial aqui com a gente que vai falar um pouquinho sobre o CNA Jovem, que a gente já tem comentado ao longo dos nossos programas aqui para você. Eu estou aqui com o Ayrton. Ayrton, seja muito bem-vindo ao nosso estado. Ele que é advogado, empresário, consultor responsável pela metodologia do CNA Jovem, né, que vai ser aplicada amanhã aqui em Porto Velho. Seja muito bem-vindo. Você já conhecia o nosso estado? Boa tarde. Obrigado, Odete. Obrigado pela acolhida, pela receptividade, né? Muito bem recebido. Não conhecia ainda a primeira vez, já tinha sido convidado outras vezes para estar aqui em Rondônia, sobretudo em Porto Velho. Tem um amigo que mora aqui há um bom tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer não só a cidade, como o estado. É um prazer, né, estar aqui com vocês pela primeira vez e com certeza voltarei mais vezes, né? Maravilha, estamos de portas abertas para te receber. Obrigado. E falando de CNA Jovem, né, o que você espera desse evento? Bom, sempre a gente fica, né, de certa forma, curioso para ver como é que o programa está sendo executado aqui, já indo para o terceiro encontro, nessa terceira fase. Eu que já tive a oportunidade de rodar aí em outros estados, né, já tive no Maranhão, em Santa Catarina mesmo. Eu sou de Santa Catarina, né, sou da Serra Catarinense, mas moro em Florianópolis, na capital. Então, tive a oportunidade de estar lá no primeiro encontro com a turma de Santa Catarina, mas estive já no Acre há poucos dias, né, estive no Maranhão, estarei no Rio de Janeiro, né, então a gente está rodando aí. Nós somos em vários consultores, cada um indo para diferentes estados, né, do Brasil, e a ideia é rodarmos em todos os estados na execução de todos os encontros e depois o encontro final em Brasília, né? Maravilha. Então a gente vem comentando, né, ao longo dos nossos programas sobre o CNA Jovem, mas para quem ainda não se lembra ou para quem não pegou essa parte, explica um pouquinho para a gente o que é esse programa, né, que é um programa nacional que a gente está aplicando aqui no nosso estado. Explica um pouquinho sobre o que é o CNA Jovem. O programa ele já tem vários anos, né? A gente assumiu ele desde o ano passado, a condução dele, né? Mas ele já tem vários anos. Eu diria que é um programa inovador. Eu que sou consultor de outras entidades, inclusive do Sistema S, eu digo que é algo que veio não só para ficar no Sistema Senar, mas também para repercutir. Ele reverbera e ele dá exemplo para as outras entidades. É algo realmente muito bom, magnífico, eu diria. Por quê? Porque ele trabalha a essência do jovem. Nós precisamos ter cada vez mais de jovens lideranças. E esse jovem, por mais que ele venha muitas vezes da academia, ele vem preparado, ele vem com conteúdo técnico, mas ele não sabe necessariamente como conduzir, como liderar, como se portar diante de várias situações que ele vai enfrentar no dia a dia, no cotidiano. Então o programa ele vem ao encontro do quê? Da formação do jovem, das jovens lideranças, preparar esse jovem não só para o mercado de trabalho, que isso a academia faz muito bem, mas para as coisas do dia a dia, para as diversas situações que ele vai enfrentar, desde o campo político, do campo técnico, do dia a dia, do tratar com as pessoas. São diferentes pessoas, diferentes atores, né? Que ele tem que tratar, que ele tem que conhecer. Então o programa visa realmente treinar, capacitar, selecionar e preparar cada vez mais esse jovem, essa jovem liderança do agro, né? Que é tão forte no nosso país. Sim, com certeza. E lembrando que a gente está nessa fase estadual, né? E a partir daqui, quais serão os próximos passos desses jovens? Agora a gente está no terceiro encontro, né? Tem a peneira, como a gente fala, ele começa com um grupo maior e ele vai realmente aqueles jovens que vão se destacando, e aí tem
etapa final, né? Agora ainda em outubro, em Brasília. Aí realmente a gente vê quem vai se destacar e vai para esse encontro nacional. Um grande encontro, né? E aí vai coroar realmente todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano. E aqui, né, em Rondônia, que a gente, obviamente, antes de vir para cá, a gente dá uma estudada um pouquinho, ver como é que tá o pessoal, e assim, para minha grata surpresa aqui, assim como nos outros estados que eu passei, mas aqui me chamou bastante a atenção que é um grupo grande de jovens, é um grupo de 23 jovens, e que não tivemos desistências, né, até o momento, então isso é muito bom, demonstra realmente que o jovem está engajado, que ele quer aprender, que ele quer realmente se tornar uma jovem liderança, né, porque ele sabe que ele tem um futuro aí bem próximo já para ele, isso é muito legal. Com certeza. E falando um pouquinho dessa metodologia, né? Vou dar um gostinho do que eles vão poder ver de você, como que você vai atuar com eles. O meu papel nesse momento, Odete, ele é mais de acompanhar. A gente procura interferir muito pouco no trabalho das instrutoras. Elas têm todo um trabalho, né, prévio de preparação. Aqui são 13 instrutoras, né? Então a gente acompanha, a gente dá suporte para elas, auxilia em um ou outro momento, quando necessário, e óbvio, quando a gente tem oportunidade, a gente ajuda o jovem, né, conta um pouco para eles da nossa experiência, ajuda com alguns exemplos, mas a ideia é que ele se desenvolva, então a gente procura interferir o mínimo possível as próprias instrutoras, porque o jovem tem que despertar, a liderança é algo que floresce, ela pode muitas vezes não estar presente num primeiro momento do jovem, mas é algo que quando você dá uma trabalhada, é aquela brasa que às vezes você dá uma sopradinha e ela realmente encandece, né? Ela incendeia. E esse é o nosso papel. Então, é apoiar o jovem, mas isso tem que brotar dele, tem que despertar dele. E, óbvio, a gente usa técnicas para isso, isso é desenvolvido ao longo do programa, né? São vários meses de preparação. Eles têm todo um acompanhamento, são várias reuniões, várias aulas com muito conteúdo programático, né, aulas online. Além dos encontros. Então, eles têm todo um trabalho, né, que é despendido, que é desenvolvido, melhor dizendo, ao longo de vários meses. Toda semana eles têm atividades para desenvolver isso de forma online. Eles têm um acompanhamento com mentores, né, tem uma mentoria direto atuando junto com eles. Então, realmente é algo bem forte, né, para trabalhar, como eu disse, a essência do jovem, né, do jovem líder. Bacana, muito importante, né? Porque hoje a gente vê tantos jovens ali, como você disse, que já estão na academia, já estão estudando para isso, que estão ali nas propriedades rurais e que às vezes não sabem como, né, podem auxiliar ou ajudar de alguma forma. E como você vê, não só aqui em Rondônia, mas também com a sua experiência de outros estados, os desafios desses jovens de conseguir, né, achar um caminho ali para se tornar um líder futuramente. Quais são esses desafios? Eu diria assim, o maior desafio para o jovem, independente da área que ele está, se é do agro, se é do meio associativo, do meio empresarial, enfim, é ele se ver como alguém atuante, mas não só com conhecimento técnico, mas alguém que realmente exerce, de certa forma, influência naquele meio em que ele vive, naquela comunidade, naquela cidade, naquele bairro, enfim. E isso ele tem que ser preparado. A gente tem aquele mito, né? O líder nasce feito. Não, o líder ele é formado. E para isso você tem algumas condições essenciais. A resiliência, principalmente, né? Como é que ele reage diante dos desafios, né? Como é que ele reage diante de um problema, seja problema familiar que ele tem, muitas vezes com a questão da própria sucessão familiar, que é comum no agro, né? O pai passando para o filho o bastão, como é que se dá isso, né? Então, tudo isso a gente vê no programa para preparar o jovem da melhor forma possível. Mas, como eu disse, são várias situações. Essa é um exemplo apenas que eu trago, mas desde uma situação, por exemplo, de um órgão técnico, como é que ele vai se portar? Ele muitas vezes foi formado lá no nível técnico, ou até na academia, na universidade, enfim, mas como que ele vai se portar lá diante de uma fiscalização, diante de um agente, né, público? Como que ele vai tratar com isso? Quando ele tiver um contato, por exemplo, com um deputado, né? Como que ele trata isso? Então, tudo isso a gente procura preparar ele. E, de novo, ele é um programa de formação. Então, o jovem, ele tem aquela aptidão maior ou menor, mas o programa prepara da melhor forma possível o jovem para ele estar apto para o dia a dia, para ele, de fato, liderar, né? Liderar é algo que você trabalha, é algo que não tem, pode até ter um começo, mas não tem um fim. Você sempre vai
né, galgando posições, adquirindo cada vez mais conhecimento, e isso é que é o legal de você estar trabalhando com o jovem, né? Porque o jovem ele é ávido por conhecimento, e esse é o papel do programa. Com certeza, eu acho que o bacana também, é claro, que vai ter ali os finalistas, que vão passar para as fases finais, mas o programa ele desenvolve, né, como você disse, ele ativa nesses jovens esse senso de liderança, aqueles que não vão até a final, mas que ali naquele programa, durante aquele período, né, conseguiram destaque de alguma forma e que vão atuar nas suas comunidades, nas suas cidades. Isso é muito bacana, né? Sim, como é que eu vou te dizer? Ele desperta para a vida, não é só pelo programa em si. Independente se ele vai ser finalista do programa ou não, que bom se for, legal, é um objetivo do programa, até mas o objetivo maior realmente é preparar o jovem. Que o jovem tenha, além da formação, ele tenha esse preparo de fato para a vida, que ele se desenvolva enquanto líder, enquanto o ser que vai atuar no dia a dia, não só no seu negócio, mas vai estar inferindo muitas vezes negócio de outras famílias, de outras pessoas, em propriedades, em empresas, e esse jovem tem que estar minimamente preparado. Então o programa é legal por conta disso. Independente, como eu falei, se ele vai ser finalista ou não, mas ele se prepara, né? Ele se prepara para a vida, e isso fortalece o programa. Esse programa vai ter ano que vem de novo, e em outros anos, e isso atrai cada vez mais jovens que querem participar, que querem se desenvolver. E isso é legal que a CNA, né, o Senar, proporciona isso para os jovens. Como eu falei no começo, ele é um programa que ele é um exemplo para outras entidades, inclusive. A gente aprende muito, né? Nós aprendemos enquanto consultores. A gente está aqui, a gente está aprendendo aqui em Rondônia, está aprendendo lá no Maranhão, está aprendendo no Mato Grosso, está aprendendo, né, em várias regiões, né, na Bahia, né, no Rio de Janeiro, enfim, no Sul, a gente está aprendendo em várias regiões. Isso é que é gostoso. A gente aprende um pouquinho em cada região, né? Ninguém nasce sabendo e ninguém conhece de tudo, né? E por mais que a gente seja consultor, tenha experiência, a gente aprende com os jovens também, aprende em regiões diferentes, e a gente consegue fazer isso, né? Trazer e levar, né, um pouquinho de experiência de cada um deles. Isso é muito legal, muito bacana, e parabéns para a CNA que proporciona isso para todos nós. É verdade, é muito bacana de acompanhar, né? E você aí de casa também pode acompanhar tudo que está acontecendo lá no CNA Jovem. Já aconteceram no interior, vai acontecer aqui em Porto Velho, você pode acompanhar lá nos stories, na nossa rede social, enfim, no nosso site, tudo vai ser divulgado para vocês acompanharem também esses jovens e os trabalhos deles. Enfim, para a gente finalizando aí o nosso bate-papo aqui, uma entrevista muito bacana, esclarecedora, deixa uma mensagem, né, para esses jovens que pensam ainda em se tornar líderes ou querem participar de alguma forma, como eles podem fazer. Deixa uma mensagem aí para inspirar esses jovens. Legal, Odete. Reforçando um pouco de tudo aquilo que eu tive a oportunidade de falar aqui para vocês. O mais difícil é o primeiro passo, né? Você realmente ir ali, né? Você se colocar, você se pôr adiante. A coragem, né? A coragem é algo inerente, e eu diria que até a principal característica do jovem líder, né? Do líder como um todo. Então, tem medo? Vai com medo mesmo, não deixa de ir, né? Não deixa de participar, né? E aqui estendendo esse convite para quem não teve a oportunidade, de repente, de conhecer o programa, está lá no site, como você falou, né, Odete? Procurem se informar, terão oportunidade nos outros anos, né? Deixo aqui, reforço esse convite a participar, a conhecer realmente um pouco mais do programa da CNA Jovem. É algo muito bacana, muito legal. É uma forma que você tem de aprender, de empreender, de se capacitar e estar pronto para liderar. Liderar não é para todos, né? Realmente é algo que você precisa estar pronto, precisa se desenvolver. E o programa vem ao encontro disso, né? A preparar você, jovem, não só para o mercado de trabalho, mas para o seu dia a dia, para a sua vida, não só sua vida profissional, mas para a sua vida pessoal e familiar também. Então venha, participe, vocês serão muito bem acolhidos e vão gostar bastante, tenho certeza disso. É verdade, Ayrton, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, novamente. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais.
que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas, à distância ou presencial, com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano. E trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Voltamos do nosso intervalo, rapidinho, a gente já está de volta. E lembrando que a gente está aqui para trazer informações do agro, não só do nosso estado, mas também nacionalmente. Agora você vai acompanhar uma entrevista muito importante com o deputado estadual Ezequiel Neiva, ele que é o relator do orçamento do nosso estado para o próximo ano, né? E trouxe muitos recursos para o agronegócio. E o presidente Hélio Dias entrevistou ele aqui no nosso estúdio para saber um pouco mais sobre a sua trajetória, o que foi feito, quais os planos para os próximos anos. Então vamos conferir, que foi uma entrevista muito bacana. Programa Nosso Agro de Rondônia, o nosso deputado Ezequiel Neiva, né? Deputado aí de 3, 4 mandatos, vai falar com a gente, experiente todo o estado de Rondônia, né? O deputado estadual que defende projetos e leva projetos, discute na Assembleia Legislativa, nos representa e nos representa bem, lá do Cone Sul, de Cerejeira, conheço o seu município lá, Colorado Oeste, Cerejeira, Camixi, Pimenteiras, enfim, região muito próspera, região que realmente é um povo trabalhador, que tem trabalhado muito forte, e lá a gente vê muita benfeitoria afincada lá, principalmente na Estrada do Boi, né? Tudo fruto do trabalho do nosso grande amigo, deputado estadual, o baluarte para a agricultura, pecuária do nosso estado. Deputado, muito obrigado por senhor ter vindo aqui no nosso programa. A gente gostaria de abrir o nosso programa aqui, esse nosso bloco, perguntando ao senhor, a cadeia do leite é uma cadeia que a gente tem trabalhado muito no Conselheiro, a Federação da Agricultura, a FETAGRO e o Sindicato dos Laticínios de Leite discute todo mês essa problemática do leite, o custo de referência, né, do leite para produzir. E a gente está vendo que realmente não está fácil, produtividade baixa, a Rondônia cada dia está decaindo, a produção, precisa ser alavancada alguma política pública forte no estado. O senhor tem andado aí Nova Mamoré, Jaru, Machadinho, o senhor anda o estado todo, e o senhor tem sentido as dores dos produtores de leite. Dentro desse contexto, eu tenho conversado muito com o senhor, sei da sua vontade em ajudar os produtores de leite de Rondônia. E qual o seu propósito hoje, qual é a sua ideia aí hoje como relator do orçamento para 2026, os pensamentos do senhor para ajudar a alavancar ou mitigar os problemas que existem na cadeia do leite de Rondônia? Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que nos franquia, né, de poder estar aqui nesse programa tão importante, parabenizar aqui por todas as instalações e também pelo seu trabalho que presta aqui junto ao Senar, Faperon, enfim, todo esse ramo aí do agronegócio, do pequeno, do médio, e bem tanto fazendo com que o estado de Rondônia cresça, produza e chega ao patamar que está. Eu também nasci na roça praticamente, né, até a idade de 16 anos era cultivando ali também, tem algumas marcas aqui de cutelo, cortar arroz, de cabelo cortando o dedo, mas enfim, trabalhávamos muito na roça e a gente sabe o que é estar lá na roça, produzindo, plantando arroz, plantando milho, feijão, enfim, tirando leite de vaca, criando porcos e galinha. Por isso que hoje, uma grande parte das minhas emendas eu destino justamente ao pequeno produtor, à agricultura familiar, ao homem do campo, desde a substituição de pontes de madeira lá para facilitar a vida do produtor que precisa passar um melhoramento de estrada, como também no transporte de calcário e atendendo as nossas associações rurais com vários implementos agrícolas, justamente para quê? Manter o homem lá no campo, ele tem a condição de estar produzindo mais em menos terra, em quantidade menor de terra, mas ele está aumentando a sua produção e, consequentemente, aumentando também o seu ganho. Como deputado, a gente tem feito isso e agora estamos como relator do orçamento, presidente da nossa Comissão de Finanças e Orçamento. Estarei relatando o orçamento do Estado para 2026 e já estivemos conversando e se tem uma coisa que a gente vai fazer, e isso já está focado e nós estamos trabalhando nisso, é dar condições
para alguns programas do Estado, justamente na questão do melhoramento genético. A gente precisa fazer isso. Eu acho que nós estamos muito atrasados, muito atrasado. Nós não podemos, uma secretaria nossa da Agricultura, ela não pode simplesmente ficar pensando apenas na festa da Rondônia Rural Show, que é muito importante para a Rondônia. Nós somos conscientes da importância da Rondônia Rural Show, mas nós precisamos ir além disso, né? Precisamos ir além disso. Se a gente for fazer uma conta básica que estamos fazendo ali agora, se investimos, por exemplo, aí 20 milhões de reais no ano, daqui a 3 anos nós vamos estar com praticamente 200 milhões de reais de lucro real dentro de um ano. Isso nós estamos falando dos pequenos produtores, não é dos grandes, mas dos pequenos e médios produtores. Imagine você ter aí nos pequenos municípios do estado de Rondônia, que é onde realmente há a nossa produção, 200 milhões de reais circulando no comércio aí na praça comercial da cidade. Isso é algo importantíssimo e imprescindível para o desenvolvimento da nossa sociedade. Deputado, realmente o senhor está com a razão. Numa análise da situação da pecuária de leite de Rondônia, eu como presidente da federação, a gente tem visto que a base genética do nosso rebanho leiteiro, realmente ela está muito abaixo. A média aí de 6, 7 litros na média por vaca. Vê, às vezes as pessoas prendendo aí 50 vacas para tirar 200 litros de leite. Né? É inaceitável. É inaceitável. E come a mesma coisa de come menos. A mesma coisa. E aí, eu falo lá pelo Cone Sul, por exemplo, que entrou agora muita lavoura mecanizada, vai diminuindo mais ainda o espaço. Então, camarada, quer dizer, o leite que antigamente o laticínio Multibom lá em Cerejeiras tinha 70 mil litros de leite por dia. Fechou, porque foi diminuindo o leite, fechou o laticínio. O outro lá, o Sempre Bom lá do Mascarenhas também tá lá, já pegou quase 30 mil litros, hoje deve estar lá com 5 mil, 7 mil, isso porque o Mascarenhas tem boa parte desse leite ele que está produzindo para ele mesmo, ele conseguiu fazer lá, ele trabalhou, e aqui eu quero parabenizar o Mascarenhas, porque hoje ele tem lá mais de 150 vacas que ele preparou, fez a transferência de embrião, enfim, foi melhorando, e hoje ele tem uma produção muito boa de leite lá em Cerejeiras. Mas assim, nós precisamos ter muito mais gente pensando nisso. O Estado, ele é o principal propulsor de tudo isso. Eu acho que a nossa Secretaria da Agricultura, a própria Emater, e agora a gente precisa trabalhar nisso. Eu acho que nunca é tarde. Eu acho que aquele ditado antes tarde do que nunca, mas tem assim, antes tarde do que mais tarde, né? Vamos pegar isso aí antes tarde do que mais tarde e fazer com que os nossos produtores realmente voltem a produzir o leite, mas assim, produzir de forma tecnificada. Como você disse, não adianta prender 50 vacas para tirar 200 litros. Vamos prender 4 vacas para tirar 200 litros. Tem condição de fazer isso? Que você prenda 5 para tirar 200 litros, imagine o seu ganho que você vai ter em cima de 5 vacas. Então, assim, o Estado precisa fazer isso, e como deputado a gente vai cuidar disso agora, Hélio, no orçamento. A gente vai estar, eu quero sentar com você, aqui o Senar, que conhece toda essa dinâmica da produção por todo o Estado, para nós realmente vermos e saber o direcionamento desse recurso, onde é que nós vamos ter um maior aproveitamento, um maior ganho. Eu falo de resultado, porque o que importa para todos nós, enquanto cidadão, é resultado, né? E o governo, como eu disse, é o principal propulsor de tudo isso. Deputado, hoje nós temos no Estado em torno de mais ou menos, aproximadamente 18 mil produtores, um pouco mais, um pouco menos, nessa atividade leiteira. A atividade leiteira do Estado é a que melhor distribui renda. Chegou no final do mês, o cheque pouco muito, o bom se fosse muito. Agora, muito pode falar, um pouco mais, né? Mas muitas vezes o cabo está tirando seus 50 litros por dia, seus 30, 40, chegou no final do mês, acumula, mas ele podia estar tendo 200, 300 ou 500 naquela mesma área, né? Muitas vezes com um animal de melhor genética, uma alimentação mais adequada, com apoio do município, os programas Ponteira Dentro. O pensamento hoje, deputado, do senhor, é levar uma transferência de embrião, é uma EATF. Isso, é o que a gente precisa, e eu acho que a gente deve focar nisso, é transferência de embrião, realmente levar uma genética de qualidade, que vamos sair dos 5 litros aí para os 25, os 40 litros por dia. Obviamente vai ter toda essa questão da alimentação para esse gado, e que as pessoas que vão ter esses embriões e vão nascer lá de suas vacas precisam também ter essa alimentação, que não adianta você ter uma vaca de qualidade também, se você não der a comida para ela, não vai produzir aquilo que você espera que ela produza. Mas se você cuidar direitinho com a alimentação, ela realmente vai dar o resultado que você espera. E nós precisamos trabalhar isso. Transferência de embrião, acho que esse é o caminho
para o desenvolvimento e nós melhorarmos essa questão da quantidade de leites produzido no nosso estado. Deputado, a maior reclamação hoje, por exemplo, que a gente vê muitas vezes dos laticínios é que o estado, para conseguir fazer a coleta desse leite, tem que andar não sei quantos quilômetros para poder, muitas vezes, vir com a metade de um caminhão de pequeno 5 mil litros cheio. Ou pelo menos com a metade. Então, as vacas, nossa base genética ainda continua frágil, fraca, precisamos melhorar. Nós temos 10% de produtores que estão num nível acima de 15 litros, a grande maioria está aí na faixa de 7 a 10, que realmente isso é uma vaca que não se sustenta economicamente, dado o seu ganho, o seu custo de alimentação, custo de vacina, custo de manutenção, de pastagem. A gente tem um custo fixo. Então, ou você está na atividade e profissionaliza, ou não está. Deputado, o senhor me falou, o senhor tem feito uma intervenção junto à bancada federal, hoje, senadores, assim por diante, ministério, no sentido de dotar a Rondônia de alguns equipamentos para melhorar a alimentação. Porque caso esse trabalho que o senhor pretende fazer, né? Esse é um trabalho, inclusive o próprio senador Confúcio é um que tem se predisposto, né, a ajudar. São 10 municípios que ele começou a colocar um kit completo, um trator, uma ensiladeira frontal que colhe aí 8, 10 hectares por dia de silagem, com a carretinha basculante. Isso vai ser uma sincronia, sabe, para nós realmente chegar ao ponto que nós queremos. Alguns municípios eu tenho colocado muitas ensiladeiras, área não é área frontal, mas é área total, 2 linhas, carretinha basculante. Isso também vai contribuir, mas esses municípios que já vão estar dotados com esse equipamento, vai ser alguns projetos piloto, né, que a gente vai acabar desenvolvendo junto com o senador. E agora, na transferência de embrião, obviamente, isso vai facilitar muito. Como eu disse no início, esse gado que vai nascer, essas novilhas, vão precisar também de muito alimento e, para isso, os produtores também precisam cuidar dessa outra parte aí para que a vaca realmente produza o resultado esperado. O que entra pela boca sai pelo peito, né? Então, a vaca tem que comer alimentos de qualidade. É isso que o deputado está dizendo. Precisa de equipamentos que realmente a pessoa pode fazer uma silagem, uma reserva das águas para poder ser empregado. E vem todo aquele cuidado do plantio da silagem, calcário. Eu tenho colocado muitos recursos para calcário, como disse, Machadinho, por exemplo, ano passado eu coloquei R$400 mil só para transportar calcário. Foram 53 bitrens de calcário para ajudar justamente o pequeno. Não foi grande produtor lá, foi produtores pequenos e hoje estão lá felizes da vida, conseguiram melhorar a condição do seu solo e o resultado da produção também foi muito grande. E esse ano eu tenho colocado um pouco mais, aumentei mais essa quantidade, mas reparti para outros municípios também, justamente para melhorar, porque o resultado é satisfatório. Você precisa melhorar o seu solo, a sua terra, para também ter uma qualidade melhor na sua silagem, na sua ração. Deputado, antes de finalizar, o senhor, a gente sabe que é o padrinho daquela rodovia do Boi. 370. Foi inaugurada, a 370, né? Foi inaugurada recentemente, você que está nos ouvindo aqui em Porto Velho. A rodovia do Boi é que interliga Forumbiária, Cerejeira, que vai interligar a região da Grande Rolim de Moura, talvez daqui a um tempo mais. Mas já foi feito um trecho grande. E o deputado, junto ao governo do estado, junto ao DR, tem sido incisivo. Acho que quando o senhor foi do DR, né? Nós éramos diretor do DR ainda, né? Quando ainda convenci o então governador Confúcio Moura para fazer o projeto e deixar aquela obra licitada e iniciada, sabe? Nós deixamos aquela obra iniciada, uma obra de excelência, que 2 camadas de subbase de 15 centímetros cada uma, mais uma de 20 centímetros na base, e a capa 2 camadas de 7 centímetros de capa, asfalto quente, usinado, que vai proporcionar ali um grande desenvolvimento para a região do estado, né? Tá produzindo. Pode passar a carreta. Pode passar a carreta lá, todo peso que aguenta por eixo aí que ela vai suportar. Na verdade, 50% dela já está pronta, falta agora 84 quilômetros para chegar no município de Parecis. E dali para frente já tem asfalto, né? Liga o Rio de Moura, liga a Alvorada, liga o Pá. Enfim, é a Transrondônia do futuro que vai melhorar o acesso aí e facilitar a vida de quem precisa ir ao interior do estado e também do pessoal do interior que precisa vir para a nossa capital. É a Transrondônia, uma rodovia importantíssima para Rondônia. Eu diria que de todas as rodovias que o estado tem, a mais importante é essa, porque ela realmente vai cortar o estado por vários municípios, dando condições de trafegabilidade. Os nossos produtos, né? Hoje, muitos que plantam em Corumbiara ali, município de Chupinguá e Corumbiara, já passam por ela para chegar em Parecis.
Outros que buscam o calcário Parecis também passam por ela para trazer ali para Corumbiara, para Cerejeiras, para Cabixi, Pimenteiras, já está sendo muito utilizado. Mais grãos ali, soja, milho, o próprio calcário e também boi, né? Ali tem uma produção grande, enorme de boi. A Margem já está construindo uma algodoeira lá em Corumbiara também, já estão plantando algodão lá, já vão beneficiar o algodão também lá em Corumbiara. Cerejeiras, temos a indústria de álcool, de etanol de milho, que está todo vapor a sua construção. E lá nós temos algo importantíssimo, nós vamos ter o subproduto lá do álcool, que é o DDG. E eles já estão prospectando lá também uma pequena sim, pelo tamanho da cidade, mas é algo que vai ser uma revolução, uma esmagadora de soja também lá em Cerejeira. Ou seja, a gente vai completar todo o ciclo ali da ração mesmo, que a gente vai ter o DDG do milho, vamos ter a farelo de soja e vamos ter a semente do algodão, porque também já está produzindo algodão por lá. Tudo isso vai facilitar a questão da ração, dos confinamentos, mas eu quero aqui, aproveitando, eu sei que o nosso tempo está finalizando, mas nós já estamos também buscando uma cooperativa para se instalar ali, ou Colorado ou Cerejeiras, para nós montarmos a cadeia completa ali do frango e do suíno, tá? Transformar tudo isso em proteína, em carne mesmo para vender. Um empreendimento vai casar com o outro. Vai casar com o outro. Vai ser uma sincronia, uma engrenagem que vai funcionar 100% ali. Isso vai gerar muita renda, muito emprego, né? Para toda a região, e todo o estado vai ganhar com isso, porque os impostos se somam aos outros municípios, vem aqui para o estado para poder depois ser dividido com todos. Pessoal, eu conversei com o deputado Ezequiel Neiva, um dos deputados mais atuantes do estado de Rondônia, do parlamento, da Assembleia Legislativa, o deputado de Rondônia, o deputado do agro, né? Eu conheço o trabalho forte, né? Estive na feira lá da região lá do Cone Sul e conheço a atuação muito forte em todos os municípios de Rondônia. Deputado, fica aqui o microfone à sua disposição para a sua palavra final, pessoas que nos assistem. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade que temos de poder estarmos aqui nos apresentando e falando, e parabenizar todo aí o Senar, que vocês trabalham muito em cima dessa questão aí do cooperativismo, né, de ajudar em especial o pequeno, o médio produtor. Para nós é uma associação enorme. Como deputado estadual eu tenho procurado fazer a minha parte, mas quero estar junto com vocês, aqui com toda a diretoria aí, trabalhando. Eu acho que o progresso sempre foi e sempre será o fruto da união entre as pessoas. Quanto mais unidos e organizados nós estivermos, mais forte nós seremos. Muito obrigado, pessoal. E vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia. Aí você acompanhou então a entrevista com o Ezequiel Neiva, ele que é deputado estadual aqui no nosso estado e trouxe muitos recursos, né, um trabalho muito sério que ele vem desenvolvendo. E também você pode acompanhar essa entrevista no nosso canal no YouTube. Só pesquisar Sistema Faperon Senar lá no YouTube que você pode rever essa entrevista quantas vezes você quiser. E olha, a gente também fala, né, de notícias nacionais. Então, por isso você vai conferir agora as notícias que foram destaque nacionalmente na CNA, no Senar Nacional. Um boletim de notícias que você vai conferir agora. Olá, a CNA esteve em Rio Branco, no Acre, para apresentar os resultados dos levantamentos dos custos de produção da pecuária de corte no país. Foi o primeiro dos 5 encontros previstos para 2025 do Circuito de Resultados do projeto Campo Futuro. Realizado em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária, o evento ocorreu na Expo Acre e reuniu produtores, sindicatos rurais e lideranças do estado. Veja outras ações do Sistema CNA-Senar para os produtores rurais. O presidente da CNA, João Martins, se reuniu com a ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, e com a US Chamber, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, para discutir os impactos ao setor das tarifas anunciadas pelo governo americano. João Martins também participou de uma reunião com a Biogás, a Associação Brasileira do Biogás e do Biometano. Já a Comissão Nacional de Silvicultura debateu o cenário de preços, produção e comercialização da borracha natural. Em Campinas, a CNA falou sobre a sustentabilidade da cafeicultura brasileira no COFE Latam. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a Confederação apresentou artigos técnicos no Congresso da SOBER,
a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. A Comissão Nacional de Novas Lideranças do Agro debateu a participação de jovens em fóruns e eventos internacionais. E um grupo de estudantes da Escola Superior de Propaganda e Marketing e da Link School of Business esteve em Brasília para uma visita institucional ao sistema CNA-Senar e ao Instituto CNA. Em Belo Horizonte, a Comissão Nacional de Equidiocultura se reuniu para discutir uma série de temas de interesse do setor. E em Brasília, a CNA realizou em sua sede um workshop internacional para pequenos cultivos. A programação incluiu ainda visitas de campo. E o Senar também lançou um tour virtual em equinocultura, que já está disponível no Senar Play. Essas e outras ações estão no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA-Senar. Voltamos o nosso intervalo para o nosso último bloco do programa Nosso Agro de Rondônia. Muita coisa boa até aqui, na verdade. Já falamos de CNA Jovem, já falamos dos parlamentares, das notícias nacionais e, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho dos financiamentos, das oportunidades que a Caixa disponibiliza para os nossos produtores rurais. E o presidente Hélio Dias recebeu aqui no nosso estúdio o Johnny Silva, ele que vai falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre financiamentos, oportunidades da Caixa aqui no nosso estado para os nossos produtores rurais. Confere aí como que foi a entrevista. Olá, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, no último bloco. Estou tendo o prazer de recebê-lo aqui no nossos estúdios, Johnny, nosso superintendente da Caixa Econômica de Rondônia, de todos os municípios de Rondônia. O Johnny é o nosso chefe-geral da instituição, um servidor de carreira que tem feito um trabalho muito grande a nível de Rondônia. Quero parabenizar, Johnny, o seu trabalho forte junto às suas agências, aqui a nível dos municípios de Rondônia, e o trabalho que a Caixa Social, que a Caixa presta. A Caixa realmente tem inúmeras ações, não só na área de habitação, agora está entrando no agro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho daqui a pouco, mas de antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Johnny, fale um pouquinho sobre a Caixa, essa pujança, esse trabalho. Não é um banco, a Caixa tem uma missão muito maior do que um banco. Ela tem o dever legal de dar essas respostas sociais aos inúmeros programas de amparo ao trabalhador, às pessoas que realmente necessitam, Então, é um banco que realmente atende todas as camadas sociais, Hélio, primeiro, obrigado pelo espaço aqui da gente estar podendo falar um pouquinho da Caixa Econômica, trazer um pouco de informação que muitas das vezes, como você bem trouxe, fala da Caixa só lembra de habitação e de poupança e de programa social. E a gente tem muita coisa que a gente traz, a gente é um braço do governo federal para aplicar as políticas públicas, assim como o Senar e diversas outras entidades. A gente tem a nossa finalidade de levar desenvolvimento para as regiões. E a Caixa ela está presente na vida de todos os brasileiros, muito além do que da moradia. A gente tem aí os programas sociais que são aplicados, são distribuídos pela Caixa. A gente tem, quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, é um grande programa. Ele está não só na área urbana, ele está na área rural também. Nós estamos aqui no estado fazendo bastante casa na área rural, mais de 500 casas estão sendo assinadas agora, nesse último mês, de casas espalhadas por todo o estado, que vai transformar a vida das pessoas. A gente levar dignidade para as pessoas, Então, às vezes a gente é do campo aí, eu tenho um pezinho lá no campo, a família tem uma relação muito grande com a agricultura e principalmente pecuária. A gente acha que as políticas públicas estão mais voltadas para as pessoas que estão na cidade. Mas não, a gente também tem diversas políticas públicas que passam pela Caixa, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, e é muito importante que muitas das vezes as pessoas nem sabem que tem. Então a gente está aqui muito para divulgar, para falar, para vocês estar muito próximo das entidades representativas de vocês aí, dos nossos ouvintes, para que na hora que tiver esses programas abertos, as pessoas tenham de fato acesso a ele. A Casa Rural, você tocou um assunto, eu sou testemunha viva. Meu município lá de Castanheira, Rolim de Moura, 15 anos atrás, foi beneficiado por um baita programa, 150 casas na época, gestionada por uma associação que estava credenciada junto à Caixa. E olha,
Hoje, aquelas casas que eram tudo de alvenaria, padrão menor, hoje já se ampliaram. Aqueles produtores que tinham a casa que era bem simples, na época já foi muito bem beneficiado. E hoje aquelas casas viram uma mini mansão, pode falar, né? Mas casas realmente que representa e dá dignidade para quem mora no meio rural. Aí chegou energia na época, enfim, foi o Luz para Todos. A soma disso faz com que muitas propriedades hoje lá do município da região central, nós já temos uma classe média rural. Então, isso que eu vejo, eu sou testemunha viva do que você está falando. 500 casas em Rondônia, então? 500 que a gente está assinando agora esse mês, né? Foi o último edital aberto, ele já vai estar abrindo agora. Como o senhor bem trouxe, Hélio, assim, ela é sempre coordenada por uma entidade. Então, geralmente, o sindicato, né? Por isso que eu falo assim, estejam próximo do sindicato, porque ela tem que ter alguém organizando. Diferentemente da área urbana, que você tem regularização, é mais fácil, o acesso até. Quando se trata de casa rural, você precisa estar com alguma entidade organizadora por trás. Então, seja uma associação, seja um sindicato, esteja credenciada à Caixa para levar esse benefício para lá. E é muito importante divulgar muito e questionar isso no sindicato, porque a gente tem promovido isso, né? O governo federal abriu agora, ano passado, de novo, Minha Casa Minha Vida Rural, agora vamos ter um novo credenciamento. O que você trouxe é muito verdade. A gente pega algumas realidades, pessoas trazem foto de onde ela morava e para onde elas estão hoje, é uma diferença abissal, assim, porque de fato está levando dignidade para aquelas pessoas, né? Que pessoas com que a gente... Eu tive pessoas que eu atendi lá com mais de 50 anos de idade que nunca tinha tido uma casa na vida de alvenaria. E com banheiro, com toda a estrutura. Com estrutura, com banheiro, com cerâmica, com telha de barro, sabe? Uma casa com uma estrutura muito boa. Aí você pensa, uma pessoa com mais de 50 anos nunca ter tido na vida a oportunidade de ter uma casa boa e agora ela está tendo. E a gente fala que esses programas são os programas assistenciais, que é aquele que não fica mantendo a pessoa dependente do programa, mas que eleva o padrão de vida dela, né? Então ele vem lá e transforma a vida dela na casa, vem lá e transforma a vida dela na energia, como você lembrou lá, do Luz para Todos lá atrás. E agora, daqui a pouco, a gente vai falar também do programa que a gente está chamando do microcrédito. A Caixa está fazendo para os micro e pequenos produtores aí, para também transformar a vida deles. Dentro dessa questão da casa rural, da habitação rural, qual o valor que hoje está sendo liberado? São 500 casas em vários municípios de Rondônia, né? E é uma quantidade significativa. E é fundo perdido, que a gente chama, né? Como é que funciona isso? Fale pra gente. Essas casas elas estão variando mais ou menos em torno de R$75 mil cada casa, é o valor que é investido. Isso vai de acordo com o que a entidade lá, o sindicato, a associação, faz o projetinho e apresenta para a Caixa. Mas essa casa tem ficado na média de 60 a 70 metros quadrados, 2 quartos, sala, banheiro e cozinha. Então, uma moradia muito digna e bem acabada, com acabamento bem legal. Tem sido algumas realidades bem interessantes da gente ver. E aí a gente fala do fundo perdido, né? Geralmente a gente usa esse termo. Tem outros termos técnicos para isso, mas como todo mundo conhece, a fundo perdido, ela de fato é nessa modalidade. Não há contrapartida. Vamos falar que não há uma contrapartida. Não, o único valor que ele paga, o pagamento é de R$1.000. R$1.000 de contrapartida. Então ele tem um pagamento de R$1.000, mas assim, é mínimo perante uma casa de R$75 mil. Então a gente está falando de aí ter mais de 99% de bônus que a pessoa tem. Casa barata, né? Deve estar beneficiando muitos assentamentos rurais, realmente produtores que realmente precisam melhorar a sua habitação, né? Então, é muito importante esse projeto da Caixa e quem está fazendo a gestão, hoje é o MDA, né? Isso. Juntamente com a FETAGRO a nível de estado, a Federação da Agricultura, nós queremos credenciar o ano que vem a nossa equipe técnica da Federação da Agricultura para que também a gente pleiteie mais, além dessas 500, se a FETAGRO pleitear 500, nós mais 500, são 1.000. Então, vai ser muito mais produtores aí em Rondônia sendo beneficiados. Mas, Johnny, vamos falar um pouquinho sobre crédito, né? Existe o plano Safra aí a nível de Brasil. Eu acredito que vocês devem operacionar um tanto de linhas de crédito, né? Você deve ter crédito desde o pequenininho, o médio, o grande, né? E o microcrédito, que é um dinheiro barato, que a Marta, toda a equipe, né? A sua equipe lá aqui da Caixa Econômica e dos municípios tem levado aos pequenos produtores.
Fale um pouquinho sobre esse microcrédito, acho que é meu amigo, como é que é? Ele chama Conquista Mais. Né? Conquista Mais. É o nome lá que a gente colocou de slogan lá, né? Mas ele é um crédito para aquele pequeno produtor mesmo. Aquele cara que é extrativista, aquele que está iniciando, às vezes, numa chácara muito pequena e precisa comprar um equipamento, precisa comprar, às vezes, uma vaca que tem uma qualidade, né? Agora eu estava falando aqui com o deputado sobre qualidade genética das nossas vacas, que tem uma baixa produção. E às vezes você pode levantar o dinheiro para comprar uma, comprar duas vagas e começar esse processo de melhoria, mesmo numa produtividade, numa propriedade pequena. A gente está falando do crédito que ele pode chegar até R$35 mil por família, né, contando todo mundo. E ele tem uma grande vantagem, Hélio, que o cara pagando em dia, ele tem um desconto de 40%. 40%? Então, se eu pegar os R$35 mil, com um ano ele vai lá e só paga 21 mil se ele pagar em sua vista. Né? Então, assim, pagar isso em dia. Então, é uma vantagem muito grande. Ele é para poucos produtores, é um produtor pequeno mesmo, aquele que a gente chama do Pronafiano B. Ele tem a CAF tipo B, ele tem até 50 mil de faturamento ali dentro da propriedade por ano. Então, tendo essa CAF, ele pode procurar aí as entidades também, que a gente está fazendo parceria com as entidades, sindicatos, associações, prefeituras, até colônia de pescadores também. Todo mundo a gente está envolvendo nessa frente aí para divulgar e quem se enquadrar poder ter acesso. Olha aí, você vê a oportunidade que você que é pronafiano, você que é o Pronaf B, você que realmente tem a CAF. O que é CAF, né? CAF como é que é o nome da CAF? É o Cadastro de Agricultura Familiar. Cadastro de Agricultura Familiar. Essas siglas muitas vezes a gente embaraça, mas o Cadastro de Agricultura Familiar, você tendo isso, que a grande maioria dos pequenos produtores de Rondônia tem, ou tira na Emater, tira nos sindicatos, né? Tanto nos sindicatos nossos da rede da Faperon, como da FETAG, tudo, você consegue tirar a CAF, né? Então você que mexe com hortifruti granjeiro, pode, com R$35 mil, você vai ter um capital de giro para tocar a sua atividade, e na hora de pagar, ao invés de pagar 35, você paga 21, então rebate 14. Eu nunca vi um negócio desse, só na Caixa mesmo, né? Pois é, a gente está com essa linha fantástica e assim, Hélio, além disso, a gente também atende os outros Pronaf, tá? Não é que a gente tem só esse. Né? Que esse algo que a gente está começando a atuar tem 4 meses, a gente está trabalhando muito na divulgação, estamos tendo bastante ação, inclusive hoje está tendo uma ação lá em Cacoal, mas a gente também atende os demais Pronaf. Estamos aqui também para fazer uma parceria com o Senar, vai divulgar muito forte também o Pronaf para os demais produtores, aquele já médio produtor, né? Não tão pequenininho, pequeno produtor ali, que tem um enquadramento um pouco maior, mas ainda se enquadra como Pronaf, para a gente poder trazer desenvolvimento, né, para o nosso estado, que está passando por um desenvolvimento, e a gente precisa de muito investimento agora em tecnologia, em maquinário, em melhoramento genético, para que a gente, de fato, aumente a produção na mesma quantidade de área, que está ficando cada dia mais inviável comprar mais área aqui, né? É verdade, a terra está muito cara, né? Tem um valor bom, mas o que realmente você que está nos assistindo, o nosso pensamento da Federação da Agricultura, eu acredito também dos agentes financeiros, é ajudar a transformar a realidade do meio rural. E olha que dos 10 últimos anos para cá, a gente que anda Rondônia, os municípios, deu um salto em termos de desenvolvimento, em termos de melhoria. A gente está vendo que realmente está surgindo aí com a valorização, aqueles que trabalham com a cultura do café, de cacau, mesmo com gado de corte, gado de leite. A gente tem visto que o meio rural está se transformando, melhoria de cerca, melhoria de residência, a infraestrutura da propriedade cada dia está melhorando. Nós estamos criando em Rondônia, com todo esse aparato, uma nova classe média rural. Eu acredito que esse é o grande objetivo de todos nós, né? Ter crédito subsidiado e fazer com que os nossos produtores que realmente estão lá na ponta, que estão produzindo, que estão empenhados, possam melhorar a sua vida, suas condições sociais. Dentro desse contexto de oferta de crédito, nós vamos ser parceiros, Johnny. O Senar, nós hoje assistimos hoje quase 6 mil produtores, 220 técnicos, nós vamos trabalhar em conjunto, vamos conversar depois desse nosso bate-papo. Mas dentro desse contexto, quais os outros programas, outras linhas de crédito assim, que são operacionalizadas? O Pronamp, algumas linhas de crédito também para armazenagem, para o grande, para o médio. Quer dizer, você que está nos assistindo aí, se você não tem um enquadramento de
pequeno produtor, de microempreendedor, mas você seja um produtor médio ou um produtor considerado grande, a Caixa também tem as coisas para você, né? Tem linhas apropriadas, né, Johnny? Muito bom lembrado aí. A gente está falando muito da pirâmide ali, aquele que sustenta a nossa comida, né? A agricultura familiar do país é o que sustenta o que a gente leva aí para os supermercados. Mas a gente tem também aí os grandes produtores que também faz muito bem para a economia do país, né? Commodities, produtos para exportação, né? É o que tem segurado o nosso país aí do ponto de vista econômico, tem produzido muito. E a Caixa também está presente nisso, né? Nesses médios e grandes produtores. Quando a gente fala ali do Pronamp, o médio produtor, a gente tem essa linha também disponibilizada na Caixa. E para o grande produtor, seja para armazenagem, seja para recuperação de áreas degradadas, a gente tem todas as linhas aí, muito disponível, principalmente nas agências especializadas que a gente tem hoje. Uma em Porto Velho, uma em Ariquemes, uma de Paraná e uma aqui, o Maitá, que a gente sabe que quase faz parte aqui de Porto Velho, e a gente também atende aqui na nossa superintendência. Então, nós temos aí todas as nossas agências e mais essas agências que eu acabei de citar, especializada para o agro, para qualquer porte de produtor rural. A Caixa Econômica está presente em todos os municípios de Rondônia, ou através de agência porta aberta, ou através de representação. Fale um pouquinho sobre essa rede de atendimento que a Caixa Econômica tem no estado de Rondônia. Nós estamos hoje presentes em todos os municípios e distritos de Rondônia, seja com agência, seja com lotérica ou um correspondente nosso, até pela necessidade que a gente tem de aplicar e distribuir os programas assistenciais. A gente tem essa necessidade, inclusive em alguns municípios aí que tiveram fechamento de outras instituições, a gente tem reforçado a nossa presença, não deixando principalmente aí os beneficiários do INSS sem atendimento. A Caixa então está presente, fortalecendo cada vez mais a sua presença. A gente pegar nos últimos anos, o único banco que abriu agência aqui foi a Caixa, e a gente ainda tem agências ainda para abrir aí nesse próximo ano. É verdade, eu sou testemunha, a Caixa é gigante em Rondônia. Você vê que lá num distrito onde ninguém acredita que tem algum agente financeiro, a não ser algum Sicob, lá está um posto aberto lá de loteria, mas a presença da Caixa está lá fazendo várias operações, né? E prestando um serviço de qualidade. E olha, antes da gente fechar, eu vou voltar um pouquinho no primeiro assunto, que é o do microcrédito. Precisa avalista? Como é que as pessoas que estão nos assistindo aqui poderiam procurar? Qual a sugestão que você dá a ele? Procurar para acessar esse crédito. Por exemplo, essa questão do avalista é muito importante, porque muitas vezes a gente pode ter um aval solidário, como é microcrédito, quem é que garante uma operação dessa? Perfeito, aliás, pergunta excelente aí, porque a gente já viu falar de microcrédito algumas vezes no país, né? O país tenta colocar o microcrédito como uma alternativa de fato para tirar as pessoas que têm uma renda baixa ali, que trabalham por si só como autônomos, produtores rurais, para que elas possam agregar ali no seu produto e serviço e aumentar seu faturamento. E agora a gente tem mais uma vez essa linha de crédito vindo, só que ela vem de forma extremamente facilitada. A gente não precisa apresentar nada além do RG, CPF e a CAF. Só, não precisa apresentar avalista, nada. Primeiro, porque a CAF ela já tem diversas informações, já tem a informação da atividade, e lembrando, né, que a CAF, como você falou, a gente fala umas letrinhas aqui como é normal, mas pode parecer um pouco estranho, mas a CAF é um cadastro, é um documento, né, que sai lá na matéria, nos sindicatos lá, ele vai dizer onde está a sua propriedade, qual que é a sua atividade, quanto mais ou menos você tira ali de renda, ali, você e sua família, e diante dessas informações, o nosso agente de crédito lá, a pessoa que vai lá na propriedade, lá na região, ele vai fazer um levantamento para você da sua propriedade, vai mandar para a Caixa e a gente vai aprovar o crédito. Isso aí, até 5 dias a gente tem a resposta já da aprovação desse crédito. Não precisa de avalista, não precisa de garantia. A única coisa é que ele precisa estar com o nome limpo, precisa estar enquadrado dentro da CAF, e esse dinheiro ele tem que ser utilizado para compra de algum equipamento ou insumo para a atividade daquela pessoa. Melhorar a atividade. Melhorar a atividade. Eu sou um pescador, posso comprar ali um barquinho. Sou um produtor, um pequeno produtor, um microprodutor de leite ali. Dá para comprar uma vaca, 2 vacas de leite. Ordenhadeira mecânica. Uma ordenhadeira mecânica. Alguma coisa que ele vai utilizar na atividade que ele já desenvolve para ganhar mais dinheiro no final, né? O cara ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro no bolso. Essa é a intenção.
Então, pelo que eu entendi, a garantia é o fio do bigode com a Caixa. Então, é mais ou menos isso. Você tem que estar dotado do documento mínimo, que é o cadastro da agricultura familiar, que é um documento que as entidades preenchem, quem não tem, quem já tem é só levar, né? E é validada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, parabenizar aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário, meu amigo Gervano, da superintendência aqui de Porto Velho, né? Baita companheiro, um cara ajeitado, está fazendo um grande trabalho aqui, representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário, juntamente com a Caixa e outros parceiros. Tudo que é bom chega o final, né? Realmente é um papo bacana, né? Tranquilo aqui, mostrando para você que está do outro lado aí da TV, nos acompanhando, né? O programa Nosso Agro de Rondônia, apresentado por mim, Hélio Dias, né? Presidente da Federação da Agricultura e do Senar, levando as boas informações do agro, muitas vezes o que aconteceu durante a semana, e também as entrevistas que a gente faz durante o programa. E eu falei nessa tarde com o meu amigo superintendente da Caixa, né? Que trouxe muitas informações. Johnny, eu deixo aqui o microfone para a sua fala final, seus agradecimentos. Hélio, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Sempre bem importante nós estarmos aí divulgando tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pode proporcionar desenvolvimento para o nosso estado. E conte sempre muito com a Caixa aí para a gente fazer muitas parcerias e levar cada vez mais a oportunidade da nossa população aí se fortalecer, principalmente o homem do campo. Então, pessoal, vem para a Caixa, né? Eu estou até fazendo propaganda. Muito bom. Vem para a Caixa, então, né? Abra sua conta e vamos operacionalizar você que é do agro, né? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Nós chegamos ao final do nosso programa aqui com a entrevista do meu amigo Johnny. Desejo a vocês um bom final de semana e que nos acompanhem neste sábado agora, quando está sendo veiculado o nosso programa, às 11 horas, e na segunda-feira, nesse mesmo canal, né? No final da tarde, a reapresentação do nosso programa. Muito obrigado da audiência. E chegamos ao fim do programa Nosso Agro de Rondônia. Muito obrigada pela sua participação. Você que ficou até o final, muito obrigada. E lembrando que eu espero você na próxima semana, eu e o presidente Hélio Dias, para você participar com a gente. E você pode acompanhar as notícias do Sistema Paperon, as notícias do agronegócio, de todas as cadeias, dos cursos do Senar, nas nossas redes sociais do Sistema e também no nosso site. Então fique atento, entre lá no nosso site para ficar por dentro dos cursos que estão por vir e de todas as notícias. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima semana.